O Felipe Neto entrou de vez nessa briga contra o Elon Musk. Basicamente, o Musk quer que o ministro Alexandre de Moraes renuncie ou sofra impeachment por conta de suas ações supostamente aqui ditatoriais e censuradoras. Por outro lado, o Felipe Neto acredita que as ações do ministro foram corretas e protegeram o país com base na lei e principalmente na Constituição Federal de crimes contra a democracia. Vendo essa investida do Elon Musk pra cima do Alexandre de Moraes, o Felipe Neto já escolheu um lado e nesse vídeo você verá como ele está planejando destruir completamente o Elon Musk. Iremos mostrar que até fake news ele utilizou. É isso mesmo, o Felipe Neto, um dos defensores da regulamentação das mídias sociais, utilizou fake news para enganar seu público e foi desmascarado. Assista esse vídeo até o final para você entender todas as jogadas que vêm sendo realizadas contra o Elon Musk. A interferência de um bilionário de extrema direita publicamente adepto de teorias racistas no funcionamento de nossa democracia e respeitando o nosso Estado de Direito só reforça ainda mais a necessidade do nosso Congresso Nacional regulamentar as redes sociais. Essa postagem foi repostada pela Nilce, esposa do Leão do Coisa de Nerd. Para que vocês entendam a visão que os opositores estão tendo em relação a tudo isso que o Elon Musk está movimentando, digamos assim, vejam alguns trechos de uma análise feita pela jornalista Daniela Lima, da Globo News. Mas voltando ao ridículo abraçado pelo bilionário, houve uma comitiva de parlamentares brasileiros que saiu daqui do Brasil com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, foi lá para frente do Capitólio dizer que o Brasil vive uma ditadura judicial. Sim, é ridículo, é ridículo. É fato? Não, não é fato. Porque eles fazem isso, inclusive, com dinheiro público, fazendo transmissão no celular. Pense numa ditadura. Pense numa ditadura. Pois é, mas eles foram lá. Fazem encontros, estiveram com Donald Trump, estiveram com expoentes dessa extrema-direita que se fia no discurso de liberdade de expressão para, na verdade, praticar assédio direcionado e assolar as instituições, ameaçando-as com teorias conspiratórias que ganham ares de verdade a partir do momento em que há um grande investimento de energia nisso. Uma parcela da população já está investida nessa seara do ridículo, porque trato assim, não para de pé na realidade. É só você ver como é o movimento. Mas a partir do momento em que Elon Musk entra, as cortes superiores entendem. Bom, essa articulação internacional, com base em teoria da conspiração, encontrou um terreno frutífero. Quando você tem um personagem como esse, disposto a ser o cavalo de Troia de uma teoria que vai se autocumprir, por quê? À medida que ele esticar a corda e passar a desobedecer a ordem judicial, a atacar as instituições e a fazer pregações falsas, o que resta à justiça? Reagir. E o que ele vai gritar? Estamos sendo perseguidos. Vejam como a liberdade de expressão está sob ameaça no Brasil. Esse é o raciocínio que se impõe. É uma armadilha. E não é uma armadilha pequena. E ela pode ganhar contornos ainda mais dramáticos para as instituições no Brasil se Donald Trump for eleito. Por quê? A partir daí, passaríamos a ter um presidente dos Estados Unidos com viés também autoritário, ao ponto dele próprio ter decidido criar uma rede social onde quem manda é ele, as coisas funcionam da forma como ele quer, pressionando as instituições brasileiras. Percebam que essa análise da jornalista focou mais na ação de parlamentares brasileiros que foram até o exterior e compartilharam suas frustrações com o judiciário brasileiro. Por outro lado, o jornalista Guga Chakra, também da Globo News, expôs críticas ao Elon Musk. Veja o discurso que fez com que pessoas como a própria Nilce e o Felipe Neto compartilhassem em suas redes sociais. O Trump foi liberado no Twitter, mas ele não usa o Twitter porque ele tem uma empresa que é concorrente do Twitter, que é a Truth Social, agora com capital aberto na bolsa. E, aliás, o Trump depende muito da Truth Social porque as ações se valorizaram inicialmente, então é um capital que ele tem, ele vai continuar usando a Truth Social, evitando o Twitter. Ele evita embates com Elon Musk e o Elon Musk evita embates com o Trump. Elon Musk é uma figura interessante, ele era muito próximo do Obama, hoje ele reclama de imposto, mas ele foi possivelmente o empreendedor que mais recebeu dinheiro, corretamente,
diretamente recebeu dinheiro do governo americano para investimentos no desenvolvimento de carros elétricos, na Tesla, desenvolvimento na Solar City, que é de energia solar, e na SpaceX, indústria aeroespacial. Ele deu uma guinada forte nos últimos anos. Agora, ele não é nenhum defensor da liberdade de imprensa. A gente não pode esquecer que ele fabrica Tesla na China, a China proíbe o Twitter e ele jamais o Elon Musk ousou fazer uma crítica à China. Qualquer crítica, ele não faz. Ele morre de medo da ditadura da China, do Xi Jinping. Então, em primeiro lugar isso, não tem problema nenhum a questão da liberdade de expressão na China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. O Elon Musk recebe muitos investimentos da Arábia Saudita, inclusive no Twitter também. A Arábia Saudita condena pessoas há anos, até décadas na prisão, por posts críticos ao esquartejador Mohammed bin Salman. O Elon Musk jamais ousou questionar, criticar, citar de uma forma minimamente negativa o esquartejador Mohammed bin Salman. Ele é um tremendo de um hipócrita, um grande empreendedor, vamos deixar claro, talvez o maior empreendedor do mundo hoje. Ponto. É um babaca, isso todo mundo tem muito claro. E é um tremendo de um hipócrita. Então, assim, quem falar no Brasil aí, fica falando, não, que ele está defendendo a liberdade de expressão, não dá nem para dizer que ele está confundindo, tem muita gente nos Estados Unidos que acha que no mundo inteiro, no mundo democrático inteiro, tem primeira emenda da Constituição garantindo uma liberdade total de expressão, que tem nos Estados Unidos. Ele nasceu na África do Sul e sabe que não é bem assim. Nasceu ali, cresceu no regime do apartheid, diga-se de passagem. Agora, ele querer falar qualquer coisa, sendo que ele morre de medo do Xi Jinping, morre de medo do Bin Salman, os dois patrões dele, aí não dá, né, André? Não dá nem para comemorar o título do Palmeiras, tricampeonato, não vendo aí um hipócrita como ele. Seria bacana se ele defendesse a liberdade de expressão, mas não é verdade. Ele é um hipócrita que morre de medo das ditaduras da China e da Arábia Saudita. Vendo esse vídeo, um comentário que chamou muita atenção foi o seguinte: viu o vídeo todinho, ele chamando o Elon Musk de hipócrita e não falando um segundo sequer do objeto da denúncia. É muito difícil defender as atitudes do Alexandre de Moraes, por isso atacam a pessoa do Elon Musk. Jornalista, pelo que eu saiba, esmiuça o assunto e informa os telespectadores. Não foi o que eu vi acontecer. Essa é a tática manjada, acontece sempre. Precisa ser menos torcedor para enxergar. Como resposta, um outro usuário respondeu: mas o Musk é hipócrita, e foi surpreendido com um concordo, mas o Alexandre de Moraes é o quê? Mas agora falando um pouco sobre as atualizações feitas pelo Elon Musk, muitas delas surpreenderam os brasileiros. Vejam essa aqui, por exemplo. Em seu perfil, o Elon respondeu uma postagem do deputado Marcel Van Hatten com o seguinte: por que o parlamento permite ao Alexandre o poder de um ditador? Parlamentares foram eleitos, ele não. Expulse-o! Depois ele meio que voltou atrás. Mas como o Alexandre tirou o Lula da prisão e colocou o dedo na balança para eleger Lula, Lula obviamente não tomará medidas contra ele. A próxima eleição será fundamental. Prestem bem atenção nisso que foi dito pelo Elon Musk. Afinal de contas, ele afirmou que o Alexandre de Moraes colaborou com a vitória do Lula. O Felipe Neto se revoltou com essa declaração e respondeu com o seguinte: o Elon Musk acabou de dizer que o Alexandre de Moraes tirou o Lula da cadeia e fez ele ganhar as eleições. O Kiko dos Foguetes está surtado e tentando desesperadamente se agarrar a todas as mentiras que encontra pela frente. Um mentiroso contumaz, agente da extrema-direita. Reparem nas alterações maliciosas. O Elon disse que o Alexandre teve um dedo na vitória do Lula, ou seja, colaborou através de decisões. O Felipe Neto passa o telefone sem fio, dizendo que o Elon Musk afirmou que o Alexandre fez Lula ganhar as eleições. De qualquer forma, é sempre bom lembrar que o Alexandre de Moraes estava na cadeira presidencial do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições vencidas pelo petista. Mas ainda falando sobre o tweet em que o Elon falou sobre o Alexandre ter colaborado com a vitória de Lula, o deputado Nicolas Ferreira viu e comentou o seguinte: Elon disse que Alexandre tem Lula na coleira e que colocou o dedo na balança para elegê-lo. Como deputado federal e representante de milhões de pessoas, peço que nos dê mais informações. Isso será crucial para o futuro do nosso país, Elon Musk. O Elon Musk respondeu o Nicolas com mais revelações inéditas. Pode tossir? Pode morrer? Posso?
Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um lugar seguro ou de outra forma, não em uma posição de responsabilidade. Então, faremos um despejo completo de dados. Eles foram informados de que serão presos. Tá bom, mas agora falando sobre o Felipe Neto, o desespero é tão grande que até a campanha que o Sleeping Giants fez, o youtuber compartilhou. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. O Sleeping Giants, movimento contra fake news, mas que... não sei porquê, não iniciou nenhuma campanha contra a Choquei, que na ocasião colaborou com um fim trágico de uma jovem por conta de uma fake news. Ele mesmo, Felipe Neto, colaborou com uma ação feita pelo Sleeping Giants. Além disso, falando em fake news, vamos para o que foi feito pelo Felipe Neto? É o seguinte, o jornalista Guga Noblar compartilhou um post do Felipe Neto e escreveu: "Peraí, o herói do mundo livre ajuda na perseguição da Arábia Saudita? Não me diga que ele é um hipócrita." Post do Felipe Neto. Acusação grave, né? No print postado pelo Noblar, diz o seguinte: Eggs está nesse momento a ser processado por ajudar a ditadura da Arábia Saudita a capturar pessoas para os seus cargos. Alguns deles desapareceram, alguns foram torturados e outros foram presos. Como você pode dizer que está preocupado com a liberdade brasileira? Esse post aí foi aparentemente escrito pelo Felipe Neto. Você sabe qual é o problema dele? É que através do Guga Noblar, ele recebeu uma checagem do próprio Eggs. A própria reportagem linkada pelo autor relata que as supostas ajudas ocorreram entre 2013 a 2018. Elon Musk somente comprou a rede social X em 2022, não tendo, portanto, como influir em nenhuma forma de ajuda à ditadura àquela altura. Uma fake news como essa mostra claramente o desespero de pessoas como o Felipe Neto para descredibilizar Elon Musk frente ao público brasileiro. Um erro como esse só é cometido com base no desespero de compartilhar qualquer informação que possa mostrar algum ponto de fraqueza nas ações de Elon Musk. Usuários perceberam isso. No próprio post do Noblar, foi perfeitamente possível ver respostas como essa. Você não tem vergonha de espalhar fake news? O maior problema desse artigo é que o incidente se passou no ano de 2015, ou seja, deixando o Felipe Neto meio capanga de argumentos. Mas parabéns por mais esta fake news e a lembrar todos aos brasileiros o perfil de gente que quer regulamentar as mídias. Aliás, se você não se tocou, acabou de fazer uma propaganda positiva na nova administração do X, ou seja, Elon Musk. A Arábia Saudita era sócia do Twitter, plantou engenheiros na empresa e usou dados para perseguir opositores. Foi assim que mataram o jornalista do Apo, inclusive. Esse era o Twitter, antes do Musk comprar. Felipe Neto e Guga Noblar, como de costume, espalham fake news. É como já dizia o general Sun Tzu: nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Continuaremos com as atualizações, portanto inscreva-se no canal, clique em gostei, que é muito importante, e deixe a sua opinião aqui embaixo.